Fala, galera do Cartão Vermelho. Agora é oficial, Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. Um dos maiores treinadores do futebol mundial assume o comando da nossa seleção. Mas será que ele é mesmo o cara certo para recolocar o Brasil no topo? Vem comigo entender todos os detalhes dessa contratação bombástica. Carlo Ancelotti, multicampeão por clubes como Milan, Chelsea, Real Madrid e Bayern de Munique, assume o maior desafio da carreira, comandar a seleção brasileira rumo à Copa do Mundo de 2026. A CBF aposta em sua experiência, liderança e respeito no cenário internacional para recuperar a credibilidade da seleção após anos de insucesso. Mas há dúvidas, será que um treinador europeu vai se adaptar ao estilo do futebol brasileiro? Ele vai saber lidar com a pressão da imprensa e da torcida? A comissão técnica será mista, com profissionais brasileiros ao lado dele, e ele deve priorizar nomes como Vinícius Júnior, Rodrigo e outros talentos jovens que já conhece bem do Real Madrid. Detalhes do contrato e salário. Ancelotti assinou o contrato até o fim da Copa do Mundo de 2026, com possibilidade de renovação automática caso o Brasil alcance as semifinais do torneio. Seu salário mensal será de R$5 milhões, totalizando R$60 milhões por ano. O contrato prevê um bônus de 5 milhões de euros, cerca de R$31 milhões, caso a seleção brasileira conquiste a Copa do Mundo de 2026. Além disso, Ancelotti terá direito a benefícios como o aluguel de uma casa de luxo no Rio de Janeiro, carro blindado e seguro de vida. Mauro César ao vivo aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Mauro, agora sim, Carlo Ancelotti, o novo técnico da seleção brasileira. Boa tarde, bem-vindo aqui ao Bate Pronto. Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos. Finalmente a novela chegou ao seu final, né? Consegue o Edinaldo uma vitória, porque para ele era importante ter um técnico desse peso, né? Como o caso do Carlo Ancelotti, um técnico de primeira prateleira do futebol internacional. Normalmente treinadores desse perfil não treinam seleções, e sim clubes que são seleções transnacionais, caso do Real Madrid, onde ele está, né? Mas é uma mudança importante, com repercussão internacional. Agora é ver como ele vai sair treinando a seleção, né? É um treinador que tem a sua forma de montar suas equipes. Acho que vai favorecer muitos jogadores que atuam em velocidade, gostam de jogar em transição. Não é exatamente aquele jogo de fazer pressão do campo do adversário o tempo todo, não. E já vai ter a oportunidade, talvez, contra o Equador na estreia, né? Jogando, talvez até esperando um pouco o Equador, tentando jogar em velocidade. Acho que a grande questão agora é o tempo que ele tem, que é curto, para tentar entender todo o contexto onde ele está inserido, ele passa a estar inserido, convocar os jogadores da melhor maneira possível e montar um time competitivo para esses dois jogos importantes, contra o Equador fora, né, em Quito, e contra o São Paulo, contra o Paraguai em São Paulo. Imagina, não é, Mauro, essa seleção brasileira com o Carlo Ancelotti, se ele pode mudar o patamar de alguns jogadores com a camisa da seleção brasileira, entre eles o Vinícius Júnior. Você acha que o Vinícius Júnior, a partir de agora, com o Carlo Ancelotti, pode ter uma mudança de desempenho com a camisa da seleção brasileira, Mauro? Eu acho que todo mundo joga mal na seleção brasileira, praticamente todo mundo, porque a seleção brasileira não tem padrão de jogo nenhum, né? Vinha sendo assim. A missão dele é fazer com que todos joguem melhor, não só o Vinícius, todos eles. Rodrigo também, que atua com ele, e outros tantos, né? E que ele, como técnico grande que seja capaz de convocar o Neymar ou não, se o Neymar fizer por merecer, né? Escalá-lo ou não, se fizer por merecer. No momento não merece, porque não joga, vai convocar para quê, né? Esse é um ponto também importante. A minha expectativa é que ele seja um técnico que trate a todos da maneira profissional e convoque o que for melhor, e não por nome, por questões políticas e etc. Isso também, como é que vai ser a relação do Carlo Ancelotti com o Neymar na seleção brasileira. Mas, ô Mauro, a gente estava debatendo aqui, também outro questionamento importante, se o Carlo Ancelotti tem que morar no Brasil, se é um requisito para o trabalho dele à frente da seleção brasileira ter residência aqui no Brasil, Mauro. O que você pensa? Eu acho que é diferente, não vejo a menor necessidade dele morar no Brasil. O técnico da Argentina, o Scaloni, mora na Espanha. Jogou lá, ficou por lá, estabeleceu residência, tem residência também na Argentina, mas ele passa mais tempo, quando a seleção não está reunida, na Espanha.
não vejo nenhum problema. Acho que o Ancelotti pode morar em Milão, Madrid, Rio de Janeiro, onde ele quiser. E não é necessário que ele fique aqui o tempo todo. Não vejo a menor necessidade. Ele pode observar os jogadores que atuam no Brasil e atuam na Europa, fora do país, seja lá onde ele estiver. Aliás, morando na Europa, está até mais próximo de acompanhar, observar e conversar com a maioria dos jogadores convocáveis, né? Porque a maioria joga fora do país. Isso não impede que ele acompanhe o jogo daqui, que ele passe 1, 2 semanas aqui, especialmente perto dos períodos de convocação, para ver os times em ação, conhecer melhor os times aqui do futebol brasileiro, as características dos jogadores e poder fazer aí as suas observações. Mas acho que é indiferente onde ele vai morar, eu acho que isso não tem a menor relevância. Talvez para a CBF seja importante ele morar no Rio de Janeiro para se blindar de críticas a uma eventual opção de moradia fora do país. Mas, para efeito prático, não vejo a menor diferença. E como que você imagina essa relação do Carlo Ancelotti com o futebol brasileiro, Mauro César? Porque geralmente já na seleção brasileira, nas últimas convocações, o futebol internacional, o futebol europeu domina, né, as convocações da seleção brasileira. Mas como que você imagina a relação dele com o futebol brasileiro? Eu acho que no início ele vai convocar jogadores de confiança, jogadores que ele conhece, jogadores que atuam lá fora. Depois, com o passar do tempo, claro, ele vai ter condições e tempo para conhecer melhor quem joga por aqui, observar os jogadores que atuam no futebol brasileiro e fazer as convocações, incluindo mais jogadores daqui. Mas eu imagino que inicialmente ele vai convocar a turma lá de fora que ele conhece melhor, que ele está acompanhando. Pode ser que ele traga de volta caras como o Casemiro, que ele conhece tão bem, é um jogador que tem liderança, tem peso, história na seleção brasileira, por exemplo. Isso pode, acho que, acontecer, porque o momento é de uma certa emergência, né? Conseguir pontos para deixar o Brasil numa situação mais tranquila. A partir daí, ele pode fazer experiências quando estiver próximo da classificação e observar outros jogadores, mas no momento agora, acho que ele vai fazer uma convocação, acho eu, de viés mais emergencial. O Mauro César está ao vivo aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Nós temos os números do trabalho do Ancelotti no Real Madrid, especificamente nessa última temporada. Até para perguntar para o Mauro César a respeito do trabalho dele no Real Madrid, o que foi esse recorte recente. Nas últimas horas, o Real Madrid perde para o Barcelona, um confronto direto, decisivo, importante pelo Campeonato Espanhol. E nós temos aqui uma arte com o aproveitamento do Real Madrid nesta temporada com o Carlo Ancelotti. 59 jogos, 38 vitórias, 7 empates, 14 derrotas, 131 gols marcados, 75 sofridos, 68% de aproveitamento. Então, a média de gols sofridos disparou, né? De 50 gols sofridos em 55 jogos para 75 em apenas 59, se a gente for comparar com a temporada anterior. Não foi a melhor temporada do Ancelotti pelo Real Madrid. Você acha que é um ponto para ficar de olho nessa passagem do Carlo Ancelotti, Mauro César? Não foi uma boa temporada dele à frente do Real Madrid, né? O Real Madrid sai da Liga dos Campeões, Real Madrid ontem perdeu um confronto importantíssimo por La Liga. Enfim, é uma temporada abaixo daquilo que se espera do Real. Se a temporada fosse ótima, ele estaria na final da Champions dia 31, lutando pelo título com possibilidade de ser campeão até o dia 25. Ele não poderia assumir a seleção. Ele só está assumindo a seleção porque a temporada não foi boa, ele está precipitando a saída dele do clube espanhol. Essa é a chance. Técnicos como ele não treinam seleções, né? Ele só está vindo para o Brasil, entre outras razões, porque a temporada, nessa maneira, nesse prazo aí que o Brasil precisa dele, a seleção brasileira, porque o trabalho dele nessa temporada não foi bom. Na temporada passada ele foi campeão. Não vai ganhar todas, né? Acho que não muda muito o patamar do Carlo Ancelotti. Ele continua sendo o mesmo técnico, embora tenha tido uma temporada ruim. O Guardiola também teve uma temporada aquém, está tendo, né? Uma temporada aquém daquilo que normalmente ele apresenta. E isso acontece. Mas nem por isso o cara vai ficar desqualificado, não serve mais. Ele trabalhou com o Endrick no Real Madrid agora. O Endrick que, pelo menos com o Dorival, não foi muito aproveitado. Ficou aquela coisa. Você acha que ele vai aproveitar jovens talentos como o Endrick na seleção brasileira? É o caso do Endrick, eu creio que sim. Ele conhece o jogador, né? Conviveu com ele, conhece bem. E não faria sentido não convocá-lo. Vai convocar o Igor Jesus? É possível, né? Aí chama o Ramon Menezes ou algo do gênero para estar na seleção. Eu acho que ele vai levar o Endrick.
E acho que ele vai trabalhar com jogadores não só jovens. Acho que nesse momento, o Endrick sim, porque é da seleção, ele conhece. Mas acho que ele vai buscar jogadores cascudos. Ele vai tentar montar um time mais experiente, acho. Um time assim, para uma emergência, que é conseguir ir bem nesses 2 jogos. Se o Brasil fizer 4 pontos, pelo menos, nesses 2 jogos e ficar mais tranquilo, aí ele na outra data FIFA, com mais tempo, mais observação, ele pode trabalhar de uma outra forma. A gente está aqui falando do Carlo Ancelotti e dessa temporada dele. A escolha tem prós e contras. Ancelotti traz currículo, mas não conhece profundamente a cultura do futebol nacional. Em compensação, pode organizar taticamente a equipe como poucos fazem. Será uma mistura de disciplina europeia com talento brasileiro. A última vez que o Brasil teve um estrangeiro foi há mais de 60 anos. É ousado, mas talvez necessário. E aí, torcedor, será que agora vai? Ancelotti é o nome certo ou a CBF tá jogando no escuro? Deixa a tua opinião aqui nos comentários, se inscreve no Cartão Vermelho e ativa o sininho porque aqui a gente fala de futebol sem passar pano. Até a próxima!